Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte nessa terça-feira, dia 7 de julho, ok? Para que a gente possa começar, então, o assunto dessa videoaula, tá? Vocês abram aí o livro de vocês, tá? De arte, livro 2, tá? Para a gente poder continuar o assunto sobre a arte na pré-história, beleza? E aí, você coloca na página 135, tá bom? Página 135, já mostrando aqui na câmera para você poder ver direitinho, tá? É aquela explicação sobre os sítios arqueológicos, né, que existem no mundo, né, espalhados em vários cantos do mundo, né, para a gente poder saber, né, localizar, né, e analisar um pouco das pinturas rupestres que tem nessas cavernas espalhadas pelo mundo, tá bom? A gente falou um pouco sobre as pinturas que tem, né, que foram descobertas, tá, na Austrália e depois, tá, na caverna de Altamira, na Espanha. Tá? Então, continuando um pouco dessa viagem pelo mundo, descobrindo e estudando sobre a pintura rupestre, tá? Que são as gravuras que a gente encontra nas paredes das cavernas, tá? A gente vai, nessa página 35, já observar essa primeira pintura, né, que a gente pode encontrar na caverna de Lascaux, né, que fica na França. Tá bom? Então, junto comigo, vamos fazer aqui a leitura do texto para saber, né, o que é que representa aí essas pinturas que ficam na caverna de Lascaux. As técnicas de pintura utilizadas eram muito apuradas e as cores predominantes são vermelho, preto e amarelo, tá bom? Lembrando que esse amarelo, essa cor vermelha, que a gente vê muito nessas gravuras, né, que o homem pré-histórico ele criou, né, na sua arte, esse vermelho e esse amarelo a gente chama de ocre, que é aquela tinta que é extraída do barro ou da argila molhada, tá bom? Como se fosse uma espécie de tinta vermelha, né, que eles usavam para fazer as pinturas nas cavernas, tá bom? Continuando o texto, olha só. Com exceção de duas imagens, as demais não apresentam composição nem figuras humanas. Na caverna de Lascaux também são encontradas sobreposições de imagens uma em cima da outra. Então, isso é muito importante para, em seguida, depois da explicação, você poder fazer a atividade, tá bom? Que foi passada do livro. Olha só, nessa parede aqui, o que é que a gente tem aqui? Tem a descrição do que é que está sendo mostrado aqui nesse paredão da caverna de Lascaux. Mostra animais pintados nas paredes rochosas da caverna de Lascaux. Observe os tons das cores utilizados nas pinturas. A gente vê o quê? Muito amarelo, preto e vermelho, não é verdade? Tá? Aqui a gente pode interpretar como sendo cavalos selvagens, né? Cavalos que eram animais, né, que tinham convivido, né, junto com o homem de Neandertal, né, há milhares de anos atrás na Europa, tá bom? Já depois do período da era glacial, tá bom? Então esses cavalos eles já eram utilizados, né, como um animal, né, herbívoro e que também podia ser até montaria de muitos desses seres humanos que são os nossos antepassados. Tá bom? Então, uma coisa importante é que as pinturas da caverna de Lascaux, na França, diferente das outras cavernas, muitas delas foram feitas como sobreposição. Então, presta atenção agora. O que é uma sobreposição na pintura? É quando, tá, uma pintura ela é feita em cima de outra pintura. Então, aqui a gente encontra o quê? Né? Pinturas que foram feitas em cima de outra pintura. Então, aqui a gente tem um cavalo, né, que foi pintado, né, por essa pessoa, tá, com a sobreposição. Ou seja, o cavalo foi pintado em cima de outra gravura que tinha sido feita antes dela. Então, a gente descobre que, com isso, né, na caverna de Lascaux, na França, todas as pinturas, né, elas são de sobreposição. Pinturas que são feitas em cima de outras pinturas que foram feitas antes delas,
tá bom? Então isso é muito importante de você lembrar na hora de a gente analisar a pintura rupestre, tá certo? Então, vamos para conhecer, né, outra caverna em outro local no mundo, fazendo uma viagem mais uma vez. Vamos agora conhecer, tá, as pinturas, os desenhos que foram feitos, tá, numa caverna, num sítio arqueológico, tá, na Argélia, que fica no norte da África. Então, da Austrália, fomos para a Espanha. Da Espanha, viajamos até a França, na caverna de Lascaux. E da França, vamos fazer uma ponte aérea direto para o norte da África, tá? Onde a gente tem aqui esse desenho, tá? Que a princípio pode parecer bem esquisito para a gente que está observando nessa aula de arte, não é verdade? Vamos primeiro ler um pouco sobre essa gravura. Tá? Essa gravura ela está na Tassili Niager, que fica na Argélia, na África. Essa Tassili é o nome dessa caverna onde foi encontrado esses desenhos, tá bom? Então, vamos começar aqui e acompanhe junto comigo, tá? Considerado um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, tem mais de 15 mil pinturas e gravuras, datados de 6.000 anos antes de Cristo, ao século I depois de Cristo. Com esse vasto período de registros, nessa região do deserto do Saara, então é uma caverna que fica no local mais quente do mundo, que é o deserto do Saara, na África, é possível encontrar imagens de 10.000 anos atrás, passando por descrições bastante realistas da vida cotidiana paleolítica até a domesticação de camelos e cavalos, tá bom? Então, muitas dessas pinturas aqui que a gente encontra na caverna de Tassili, na Argélia, tá, foram feitas no período paleolítico ou período da Idade Antiga, tá? Quando o homem ele ainda era nômade, ou seja, vivia em cavernas. Quando o homem ele ainda não tinha aprendido a agricultura nem a criação de animais, tá? E muitas vezes até quando ele não tinha descoberto o fogo. Tá? É um período mais antigo que vai de 2 milhões de anos atrás até mais ou menos aproximadamente 10.000 anos atrás. Então aqui foram encontradas nessa caverna mais de 15 mil pinturas e desenhos, tá? Que foram feitos desse período da pré-história, tá bom? E esses desenhos, o que é que eles mostram? Mostram mais, como está dizendo aqui no texto, tá? O modo de vida desses nossos antepassados que viveram na África há milhares de anos atrás, tá bom? Então, aqui a gente tem esse desenho, tá? Que é uma espécie de criatura que a gente não consegue identificar muito o que é que quer dizer, não é verdade? Então, aqui do lado tem a descrição. O famoso grande deus de Sefar é das pinturas rupestres mais antigas, encontrada em Tassili Niari, na região do deserto do Saara. É possível perceber que a figura humana representada usa máscara com chifres e tem os bíceps destacados. Tá? Então, aqui são alguns elementos que a gente consegue identificar nessa gravura. Ó. Aqui, numa interpretação, é feito como se fosse uma figura humana, tá? Porque a gente tem o quê? 2 braços, né? Que são típicos de um ser humano, um corpo meio disforme e tem uma cabeça com 2 chifres. Tá? Então, segundo os arqueólogos que estudaram esse desenho, eles deduziram que uma gravura, um desenho que foi feito por uma pessoa que acreditava nesse Deus, né? Que é o guardião do deserto do Saara e que era chamado de Sefar, ou o Deus do deserto, tá bom? E que era o homem que viveu na pré-história, nessa região, né? Muitos deles acreditavam na existência dessa divindade, tá? Que protegia, né, esses homens pré-históricos no deserto do Saara, nessa região aí da África, tá bom? Então, esses chifres aí, eles podem passar para a gente uma ideia de que pode ser algo maligno, né, representado pelo mal. Mas, na verdade, né, nesse período aí, há milhares de anos atrás, aproximadamente de 10 a 6.000 anos atrás, tá? Antes de Cristo, não existia, né, a Igreja Católica, nem a ideia de bem e mal, nem a ideia de Deus e diabo, né, que é característica da religião cristã.
Então isso tudo está muito no imaginário recente nosso, da nossa história recente, tá bom? Nessa época se acreditavam, já existia crença religiosa, tá? Mas o homem pré-histórico nessa região acreditava em vários deuses e deusas, né? Em espíritos da natureza e que eram bem diferentes, né, do Deus da igreja evangélica ao Deus da igreja católica, né, os santos e outras crenças ou cultura de outra religião, tá bom? Então, essa foi, né, na página 35, uma viagem que a gente fez agora nessa videoaula, né, primeiro conhecendo a caverna de Lascaux, na França, e segundo conhecendo a caverna de Tassili, na Argélia, na África. Tá bom? Então agora vamos voltar um pouco para a caverna de Lascaux, na França. Tá? Coloque aí agora, nesse momento, né, na página 136, para a gente, né, na verdade, conhecer mais dois lugares. Tá bom? A gente não vai voltar agora na caverna de Lascaux. Mais para frente vamos fazer essa viagem de retorno à caverna na França. Tá? Vamos continuar aí fazendo a nossa viagem pelo mundo, conhecendo a arte rupestre em cavernas de vários lugares do planeta. Tá? Da África, vamos agora para a Argentina, né, que fica aqui na região da América do Sul, vizinha do nosso país, do Brasil. Tá? Então, aqui na página 136 do seu livro de arte, já temos, tá, outro paredão de uma caverna que fica na Argentina. Tá bom? Então, vamos conhecer o que é que a gente pode encontrar nessa caverna? Gruta das Mãos, na Argentina. De difícil acesso, essa gruta apresenta pinturas feitas com pigmentos minerais, de cor ocre amarelada. Lembra sempre aí que o ocre é aquela tinta vermelha ou amarela que é extraída do barro ou da argila molhada, tá bom? Que era muito utilizada para poder fazer essas pinturas melecadas na parede da caverna, tá? Continuando, verde e várias tonalidades de vermelho e preto. As técnicas utilizadas eram diversas, como o uso de pincéis, carimbos, sopro, entre outras. Por meio da técnica do sopro, realizada com o auxílio de um canudo, as mãos eram registradas nas paredes rochosas e são, em sua maioria, mãos esquerdas, tá? Então, aqui ao lado tem uma descrição, tá? Ao lado dessa gravura, que mostra aqui mais ou menos o que é que está sendo mostrado e representado nessa gruta das mãos, tá bom? Que mostra a pintura rupestre que deu origem ao nome da Gruta das Mãos. Muitas mãos de diversos tamanhos e em diferentes posições. Então, olha que legal e que interessante foi descoberto pelos arqueólogos nessa caverna na Argentina, tá? A chamada Gruta das Mãos, tá? Uma das poucas cavernas pré-históricas do mundo, né, onde foi encontrado um registro, né, de mãos, né, desses seres humanos que viveram há milhares de anos atrás, que são os nossos antepassados, tá bom? Então, os nossos ancestrais. Então, olha só o que os nossos ancestrais deixaram para que a gente pudesse estudar e conhecer hoje, né? Várias mãos que foram feitas em sobreposição, muitas mãos uma por cima da outra, né, como vocês podem ver, de diferentes tamanhos, tá? De diferentes cores também. Umas têm mais uma pigmentação preta, outras mais amarela, outras são de cor vermelha, tá? De diferentes tamanhos também, porque a gente tem mãos pequenas, mãos maiores. E uma coisa interessante dos arqueólogos que descobriram e estudaram a Gruta das Mãos foi que eles descobriram que muitas dessas mãos são a mão esquerda, tá? E aí, como a mão esquerda? Então, isso continua sendo um mistério. Então, por que muitas dessas pessoas, né, que viveram na pré-história resolveram mais usar a mão esquerda do que a direita na hora de fazer essa arte rupestre? Tá? Essa é uma pergunta que fica aí para você também responder, tá? Pensar direitinho, né, e poder dar a sua opinião, né, científica, tá? Estudando e analisando essa arte rupestre. Outra coisa legal para a gente saber sobre a Gruta das Mãos é quais foram as técnicas feitas por essas pessoas para poder fazer essas mãos marcadas na parede. Tá? Eles melavam as mãos e as pontas dos dedos, toda a palma da mão, com essa pigmentação, essa tinta, né, que era extraída, né, das rochas,
né, dos minerais, né, principalmente o ocre, do barro e da argila, e aí melavam, tá? Colocavam a palma da mão, principalmente a mão esquerda, ó, marcado na parede, tá bom? E aí eles também usavam a técnica do sopro. Então, olha só para você lembrar como é importante. Na gruta das mãos, que técnica era essa do sopro na hora de fazer essa pintura com as mãos? Tá? Eles pegavam uma espécie de ossinho pequeno de animal, né, que tinha um furo no meio, como se fosse uma espécie de canudo plástico, que a gente usa hoje para tomar guaraná ou para tomar um suco. Tá? Então, com esse ossinho com furo no meio, eles sopravam. Tá? E a tinta ela se espalhava com o sopro, né, na parede da caverna, fazendo com que tivesse esse efeito, né, de como se fosse uma mancha, né, em volta dos dedos, marcado na mão. Vamos aqui olhar direitinho, tá? Então, essa parte do sopro. Tá? Toda essa borda aqui amarela, né, em algumas mãos a gente vê a borda preta ou a borda vermelha. Tá? Então, era feita pela técnica do sopro. Eles marcavam a mão, depois que estava lá a pintura feita com o formato da mão, eles sopravam com esse canudinho de osso, né, ou de madeira, tá, que eles pegavam, né, e aí ficava essa borda da mão, né, também pintada, né. Então era uma técnica artística, né, que foi pensada, né, criada, né, por essas pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Então isso é muito legal da gente entender que eles não podiam nem falar, tá, nem escrever, mas eles já sabiam o que era arte e já sabiam o que era pintura, tá bom? Isso é muito importante de a gente ter consciência. Para a gente poder finalizar essa viagem pelo mundo e essa videoaula de história de hoje, vamos pegar mais uma ponte aérea direto para conhecer a última caverna, né, ou o último sítio arqueológico do mundo, que fica aqui na Irlanda, tá? A caverna de Newgrange, tá bom? Então vamos conhecer um pouco o que é que foi descoberto nesse local. Tumba pertencente ao conjunto arqueológico do Vale do Boyne, um rio da Irlanda. Sua construção do período neolítico baseou-se no dia mais curto do ano e por isso somente nesse dia, ao nascer do sol, um fino raio de luz ilumina o chão de uma sala interna da construção. Na frente do monumento há uma pedra gravada com desenhos em espirais, em círculos, em marcas de copos e anéis, linhas paralelas e diversas formas, tá bom? Para você poder entender melhor, tá? Eu vou procurar no YouTube um vídeo, né? E depois vou passar para vocês poderem assistir e descobrir como é interessante e legal a gente poder ver esse efeito da natureza. Tá? À medida que o dia ele vai nascendo, a luz do sol vai penetrando na escuridão da caverna onde tem essa pedra. E aí, à medida que o sol vai batendo na pedra, vai mostrando com muita nitidez os desenhos em várias formas que foram feitos nessa rocha, tá bom? Em forma de círculo, em formas de linhas, tá bom? E até desenhos e gravuras que foram feitos nessa pedra, tá? Que fica aí nessa gruta na Irlanda, chamada de Newgrange, tá bom? Então aqui ao lado a gente tem a descrição, tá? Ao lado aqui dessa pedra com essas linhas em espirais, tá bom? E aí tem da entrada da tumba de Newgrange, mostrando os traçados geométricos e abstratos, muitos comuns do período neolítico. Então isso já é de um período diferente da pré-história, tá? Que veio depois do paleolítico, tá? O neolítico, também chamado de período da idade da pedra nova ou da pedra polida. É quando o homem ele já tinha descoberto o fogo e aprendido a dominar o fogo. É quando o nosso antepassado, o homem, ele já tinha aprendido a agricultura, ou seja, a cultivar o seu próprio alimento. E no período do neolítico, o homem também ele aprende a domesticar os animais. Tá? Então ele passa a viver como sedentário e não mais como nômade, né? Não mais vivendo em cavernas, mas construindo suas aldeias e vivendo em comunidade junto com outros seres humanos. Tá bom? O período do Neolítico ele começa de 10.000 anos atrás, antes de Cristo, e vai, né, até a invenção da escrita, tá bom? Como a gente já viu na nossa primeira aula de arte na pré-história. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa
live, beleza? Até mais e até a próxima aula.